Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Paulo de Tarso Tamburini, que vai falar sobre o uso de câmeras em abordagens policiais. Tudo bem, desembargador? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Desembargador, gostaria de começar perguntando o seguinte: existe uma legislação específica para o uso de câmeras por parte dos policiais? Não, uma legislação específica não há, porque até o momento ainda é tratado como uma questão de procedimentos de operações policiais. Então é evidente que cada polícia tem uma liberdade constitucional dentro da autonomia da Polícia Estadual ou de uma unidade da federação em regulamentar as suas atividades. O que pode ser incluído nesse cuidado específico com o uso de câmeras, por exemplo, seria uma ampliação do conceito de proteção da cadeia de custódia de prova, que é exatamente todo aquele procedimento em que o vestígio ou aquilo que contribui para um crime materialmente, ele é coletado. E nesse sentido amplo é que a ação policial pode ser incluída num sentido de proteção de cadeia de custódia de prova. Mas uma legislação específica tratando como é o uso e como deve ser a atividade dessas câmeras nas operações policiais, no nível federal para o país todo ainda não há. E seria importante ter uma legislação dessa? Olha, eu acredito que uma regulamentação, uma vez que é um funcionário do Estado que está em atividade, seria importante que tivesse, mas não necessariamente fazer um processo legislativo para a utilização de câmeras, mas da maneira como está sendo feita, ela está sendo bastante objetivo e bastante eficaz. Quer dizer, existem, então, leis estaduais, seria isso? Ou algum tipo de normativo, por exemplo, de secretarias de segurança ou de governos, ou decretos, algum tipo de normativa. Por exemplo, há uma normativa no estado de São Paulo, que começou em 2020 a utilização de câmeras corporais. Uhum. E aí, desembargador, dentro dessa lógica, não existe uma legislação específica? Eu até aproveito para perguntar, mas esse uso é constitucional? Dizendo, inclusive, que nossa Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É constitucional? Sim, não tenha dúvida que é. Por exemplo, não aí no que diz respeito à segurança pública, mas uma atividade específica do Estado, que no caso é a segurança pública. Por exemplo, o que se poderia dizer da câmera seria a exposição da privacidade ou intimidade dos indivíduos. Mas quando se está colocando um peso ou um equilíbrio de valores e princípios constitucionais, não tenha dúvida que há constitucionalidade, porque hoje você vai num aeroporto, você se submete tanto à passagem ali no raio-x, como o tempo inteiro. Aliás, não precisa ir no aeroporto, hoje basta estar na rua, que você está sendo filmado por algum tipo de câmera de segurança. E o importante que se diga é que a utilização das imagens captadas por essa câmera é exatamente um retorno à sociedade em matéria de segurança. O que é muito importante é que a sociedade como um todo, ela caminha num avanço tecnológico. E a câmera, hoje, ela é um registro audiovisual de tudo que acontece. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o procedimento penal, o processo penal antigo e a captação de vestígios ou provas de crime, nós quase sempre tínhamos uma prova exclusivamente testemunhal. Era alguém relatando ou contando a sua versão do que ela viu ou presenciou. Hoje, é muito comum, uma vez que todas as pessoas praticamente estão munidas de um telefone celular que tem uma câmera. Então, as pessoas, os próprios indivíduos, os próprios cidadãos, eles estão gravando e registrando imagens, sons e situações o tempo inteiro. E a câmera de segurança, hoje, ela é um retrato desta evolução social, porque é muito mais fácil você analisar num julgamento um registro visual, ou seja, um registro de vídeo, por exemplo,
de uma cena de um crime do que praticamente você voltar ao tempo de uma análise testemunhal. Porque a ideia básica é exatamente essa, né? Ter aquele flagrante, vamos dizer, gravado e registrado. Porque aí fica mais fácil de saber o que aconteceu. Porque é muito diferente da prova testemunhal, onde o juiz tem que perquirir a testemunha e tentar isentar a testemunha dos seus filtros pessoais daquele evento específico. Uma vez houve um teste numa universidade americana e a mesma foto de um acidente de trânsito foi mostrada para 10 pessoas e 10 pessoas convidadas a descrever aquele acidente de trânsito. Houve 10 narrativas completamente diferentes, ou seja, 10 pessoas ali viram o mesmo acidente, mas causaram aquele acidente, produziu impressões diferentes em cada pessoa. Da mesma forma, é muito mais difícil de ocorrer isso com um vídeo em que o julgador, no caso nosso específico, ele vai ver ele próprio a cena e tirar as suas conclusões. Algo que ele talvez tivesse que pedir socorro a uma testemunha para captar essas mesmas impressões, mas via um terceiro e aqueles filtros daquela pessoa já talvez alterassem um pouco a sua colocação daqueles fatos. Então, o registro de uma câmera ele é sempre muito preciso e muito útil. E esse registro da câmera, na verdade, ele traz então mais segurança até para quem está sendo abordado pela polícia? Eu não tenho dúvida. Não se tem ainda um dado preciso no Brasil de quanto é que isso causou ou tenha causado de diminuição de violência em operações policiais. Mas em São Paulo, seguramente, elas variam, de acordo com as pesquisas, de 50% a 87% de queda ou diminuição. Inclusive, também é uma segurança muito grande para o próprio agente do Estado, que no caso é o policial. Segurança para os dois lados, né? E, inclusive, pode-se, assim, evitar um abuso, por exemplo, de uso de força por parte de algum policial, por exemplo? O cidadão tem, nessa garantia, a certeza de que o policial vai seguir um procedimento de abordagem e de ação policial, porque todas essas ações da polícia têm procedimentos padrões, e, ao mesmo tempo, o policial também vai se resguardar de qualquer acusação de abuso, de se proteger, por exemplo, de uma tentativa de corrupção. Sim. Então, a câmera é uma segurança para os dois lados. Quer dizer, a ideia, na essência, é importante, né? Eu acredito que seja um grande avanço. Hoje nós temos experiências bastante positivas na União Europeia, na Inglaterra e em alguns lugares dos Estados Unidos. Todos os efeitos, em todos os sentidos, foram positivos. Todos foram positivos. E como é que funciona o uso dessas câmeras? O policial que usa já tem que acionar assim que sai do batalhão, grava-se áudio também além do vídeo, ou ele vai ligar essa câmera apenas numa abordagem ali, enfim? Olha, depende muito do tipo de procedimento de câmera que se adota, porque aquilo pode ser um registro permanente da câmera e que o policial não tem o controle de acionamento ou não da câmera, ou aquele em que o policial tem o controle de acionamento. Nós tivemos atividades policiais em que foram apontados erros de conduta porque não se era possível desligar. E em outras, exatamente porque se desligou na hora que não era para ser desligado. Então, há os dois tipos de procedimento, isso ocorre da maneira em que a força de segurança deseja formatar o procedimento. Então, eu vou fazer um contrato de câmeras. Como é que eu quero que essas câmeras funcionem? Em registro permanente e contínuo, ou ele será fracionado ou acionável? Será acionável pelo policial ou remotamente por aquele que controla a gravação? Isso depende muito do tipo de formatação que a força de segurança deseja imprimir ao registro. Importante é registrar, então, o momento, né? Enfim. É imprescindível que, no meu entendimento, porque antigamente nós tínhamos a ideia de que o registro ocupava espaço.
né? Você tinha um filme que você tinha que rodar. Hoje, como o registro é digital e o espaço é praticamente inesgotável, é evidente que aqueles procedimentos em que são desprezíveis podem ser descartados. Outros podem ser permanentemente armazenados. Então não há muito essa preocupação de ter que só filmar aquele momento. Até porque muitas vezes ocorre uma atividade da polícia sem que ela esteja programada, né? O policial está fazendo um patrulhamento, ocorre um assalto. Então aquilo deve estar continuamente sendo gravado. E depois, a juízo da corporação, em conselhos ou como aquilo foi formatado, decidiu que se permanece e o que não se permanece. Quer dizer, são câmeras, então, o equipamento é um equipamento de ponta, né? Precisa ser, né? Ela é muito parecida com aquela GoPro, aquela câmerazinha que se usa em esportes radicais ou quando você quer gravar continuamente alguma atividade. Então ela funciona naquele modelo. Ou ela pode ter um registro que guarda na própria câmera, ou ela pode estar transmitindo via Wi-Fi, via Bluetooth, de alguma maneira. Ou seja, inclusive o comandante de uma operação pode até ver ao vivo o que está acontecendo ali. Pode, com certeza. Muito obrigado, desembargador, pela entrevista. Acho que foi bem esclarecedora. Eu que agradeço. Um abraço, muito obrigado, viu? Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.